Já parou para pensar como que surgiu o dinheiro? Money, money, money. Antes das moedas brilharem, o que fazia algo valer alguma coisa? Nesse vídeo eu vou te contar uma história bem curtinha de como o sal virou salário, literalmente, e como um papelzinho que ninguém come, mas que decide se você come ou não, virou o chefe do mundo. Olá, dissonantes, pessoas pensantes. Bem-vindo a mais um episódio e este episódio é uma errata. Ou melhor, é uma correção, um contexto um pouquinho melhor de um erro. Não foi exatamente um erro, mas foi uma informação muito porcamente dada para vocês lá no vídeo de react do Jones que eu fiz com a Ju. E esse vídeo não tem muita produção, vai ser eu assim mesmo de pijaminha, porque ou é isso ou não tem vídeo. E você já assistiu o react? Vai lá assistir porque tem mais coisa. A gente explicou um pouquinho qual que é a história do Zimbábue. Vai lá assistir e aproveita e já se inscreve no canal, porque este é o primeiro episódio de uma série sobre origem do dinheiro e o que é dinheiro? Como que funciona o dinheiro hoje? Eu fiz um roteirinho aqui para contar uma historinha para vocês. Há muito, muito tempo atrás, quando nós éramos ainda nômades, né? No começo ali, quando a gente era caçador, nômade, a economia era tipo uma cooperativa. Eram trocas feitas baseadas em confiança e necessidade, não era um comércio por si, tá? Era a galera ali se ajudando, tipo uma grande família, sem a estrutura familiar que a gente conhece hoje. Hum. Então o povo começou a descobrir que dava para estruturar a produção um pouquinho e ninguém mais precisava caçar um leão por dia, digamos assim, né? Sem passar fome. Isso daí e essa migração de uma população nômade caçadora para essa população mais assentada, mais, né, paradinha ali num lugar só, ela ficou conhecida como Revolução Neolítica, né, praticamente a transição de caça e coleta para a agricultura e pecuária estruturada. Por volta ali de 10.000 antes de Cristo, esse processo começou, mas assim, foi bem devagar, tá? E foi um processo que levou muito tempo mesmo. Essas coisas não são do dia para a noite, assim, a gente tem uma noção histórica, né, de que quando a gente lê assim no livro parece que levou, sei lá, 2, 3 anos, mas levou muito tempo mesmo, tá? E a partir do momento que a galera se assentou lá, eles conseguiam cada um produzir uma coisa diferente, né. Eh, a família do João ficou na parte que é boa para plantar trigo, a do Paulo tá lá cuidando das cabra, e eles descobriram nessa hora eles descobriram que dava para domesticar os bichinhos também, né. Então, assim, tem carne, laticínio, pele, etcétera. E quando isso acontece, existe uma segurança na produção, né, ou seja, você tá produzindo, você não tá mais vivendo um dia para o outro, né, um dia você tem caça, outro dia você é caçado, enfim. Então, não vai ter ataque de outros animais, você pode armazenar o produtinho ali e tal, né, chega o inverno, você tem o produtinho armazenado, não precisa ir caçar na neve, belezinha. E daí, né, a galerinha que tinha o trigo ali, o João, eh, não dá para viver só de trigo, né. Então o João ia lá no Paulo, que cuidava das cabras, e ele ia lá e trocava trigo por umas cabras. E dessa forma
começou ali um sistema de troca. Um primeiro tipo de comércio, era até ali o povo estava ali trocando entre si, apesar de já existir o início de propriedade da produção, né, cada um ia ficar, a produção pertencia a cada pessoa que produzia, ela ainda ficava entre uma tribo, uma aldeia ali, ficava ali junto com o pessoal, e eles trocavam por si, né, pela necessidade, mas tinha um certo valor de troca. Então, assim, você precisava ter alguma coisa, não era como era antes que você, né, caçava para o grupo, né. Eh, e assim, só um porém, não dá pra gente confundir esse sistema com escambo, tá. Escambo é uma palavra muito generalizada. Eh, o nome que é usado seria um barter system, ou um sistema de permuta. Ele não é só um escambo, que o escambo é uma troca sem padronização, como, eh, é como assim, como a gente acha que é, né, troca qualquer coisa, não. Tinha uma certa padronização, tinha uma certa estrutura ali na troca, né, a gente sabia mais ou menos quanto de carne de cabra você conseguia trocar pela quantidade de X de trigo, então, assim, era um pouquinho mais estruturada, não era troca pela troca em si, né, só o escambo. Então, a palavra certa seria usar um sistema de permuta, não é exatamente o escambo, tá. Que seria o barter. Então, se eu falar barter, vai ser porque eu tô falando de sistema de permuta ou de um pseudo escambo, vai. O então o negócio ele era organizado, mas tinha uns probleminhas, esse sistema barter ele tinha uns probleminhas, né. Primeiro que assim, trocar produto ia depender da necessidade do outro, certo. Ou seja, o Paulo tem a carne de cabra, que ele não vai conseguir consumir, ou seja, aquele extrazinho ali, aquele, excedente, e aí chega o inverno, ele precisa armazenar aquela carne, né. E aí vem o João com trigo, mas o Paulo ainda tem trigo sobrando. Então ele precisa de sal para preservar aquela carne toda. E como é que fica o João? Sobra um montão de trigo, ele precisa de carne para o inverno, porque só de pão não dá para sobreviver. E então tem esse problema de a necessidade às vezes ela não bate, ok? Enquanto isso estava dentro da comunidade ali, da tribuzinha ali, daquela, né, daquele grupo, ainda dava para funcionar o sistema de barter, né. Mas chegou uma hora que não dava mais. Tinha muita coisa sobrando, não tinha como trocar entre si, então o povo começou a olhar ali para a tribo vizinha, aldeinha vizinha e tal, né, o povoado ali do lado, e às vezes eles não tinham carne, eles tinham peixe, tinham lã. E aí o comércio começa a expandir os horizontes, né, ele faz aquela troca com as tribos vizinhas. E aí, vamos lá, resolveu mais ou menos aquele problema de a necessidade mútua, certo? Então, assim, o problema do excedente, da necessidade mútua, mas, assim, nem sempre dava para trocar todo aquele excedente, ainda que, o principal incentivo ainda era a necessidade do outro, né. E então, assim, ele deu aquela resolvidinha, mas também tem um probleminha ali, né. A troca de tribo a troca entre tribos, ela era bem legal, mas ela também tinha um problema de segurança, certo. Então a coisa ali começou muito lentamente a criar estruturas sociais, do tipo, você tem um líder ali que ia, né, talvez organizar as coisas, em vez de virar, né, imagina assim, um estádio de futebol cheio de gente, o Flamengo pra cá, o Vasco pra lá, um Fla-Flu, sei lá, Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeira, Flamengo, Fluminense, sei lá, enfim. E ali os caras se desentendem e vai ficar todo mundo brigando com todo mundo, não dá, né. Então, assim, começou a ter, assim, surgir aquela pessoa ali que era a pessoa que ia organizar todo mundo.
Normalmente, esse líder, ele é normalmente aquele cara ali que tinha maior quantidade de produtos acumulados, né, a pessoa que tinha um pouquinho mais de poder material, né, ou aquela pessoa um pouquinho mais forte, e tal, uma pessoa que tinha mais respeito. E o outro probleminha era que o negócio precisa de organização. Ou seja, se eu for da tribo do sul e um trigo vale 50 peixes, na do norte vale 30, o norte não vai ter ninguém para trocar e os trem tudo que sobrou, né? Então, assim, a gente tem que criar um padrãozinho ali. Vai que um não tinha peixe suficiente, então, assim, essa troca, né, essa coisa muito desestruturada, não estava mais dando certo, né? Começou a expandir, começou a ficar grande, então aquela coisa assim, pega aquele monte de excedente de produção, ir lá e trocar, daí vai que a outra tribo ali não tinha excedente, na verdade, o contrário, eles tinham menos esse mês. Como é que vai fazer para trocar isso? Hum? Aí você vai lá, você troca menos do trigo, né? Que tem um valor, e sobra muito trigo, muito cereal, muito, sei lá. Então, o que que eles falaram? Vamos criar um padrãozinho, né, então criou um negócio chamado proto-dinheiro, proto-moeda. Seria que seria dar um valor específico para certos produtos, né, era tipo assim, os produtos mais aceitáveis em todo lugar virou produto-chave para troca, né. Daí os grãos, gado e sal eram os produtos mais poderosos da época, porque você usava eles ali para trocar por qualquer coisa. Era o que todo mundo precisava de sal, o sal era muito poderoso na época, todo mundo precisava de trigo, de grãos, cereais, e todo mundo precisava de gado. O sal era o bonzão, ele é super importante, tanto que ele virou um dos mais valiosos quando o comércio se organizou em redes. Essas redes, elas começaram ali por volta de, eh, 3000 antes de Cristo, tá, são umas redes, umas rotas que começaram rotas de comércio, redes de comércio, coisa começou a ficar mais organizada ainda, começou a expandir um pouquinho mais, então, né, necessidade de organização. E eles criaram rotas de comércio e a mais famosa que a gente conhece, né, que tá sendo bem falada, assim, nos últimos tempos, que seria a Roda da Seda, que foi consolidada com esse nome, na verdade, né, um conjunto de rotas que foi consolidado com esse nome ali por volta de 2000 antes de Cristo, se eu não me engano, com o Imperador Han ou Dinastia Han, não tenho certeza, alguma coisa Han. As rotas era uma ideia mará, né? Só que daí, já nessa época, começa a ter uma certa desigualdade. A galera que tinha mais, queria mais, né? Vocês conhecem essa história, né? Com qualquer desigualdade, começou a ter probleminhas. Ou seja, né, o roubo, necessidade de proteção, principalmente no transporte do produto, e mais necessidade de uma liderança, e mais poder para uns e menos para outros. Simplificando muito, muito, muito a história aqui, tá? Então, teve que criar homens de armas, exércitos. Mas se o cara era soldado, como é que ele ia produzir para ele comerciar, para ele poder comer, para sobreviver, se vestir? O que a gente vai fazer com esse soldado? Bom, vamos pagar ele com proto-moeda pelo serviço, pelo trabalho de proteção dele, então pelo trabalho militar dele. E, e a solução era usar. Então a solução foi criar este serviço como um tipo de produto, certo? E a maioria deles era pago com sal, porque, né, era muito mais fácil, tinha uma um poder de troca maior. Literalmente, a palavra sal, a palavra salário, ela vem de sal mesmo, tá? Do latim salarium, que significa pelo sal, pago em sal, olha que legal. E para de tangenciar a cabeça. Nesse período, os caras descobriram então que o trabalho ou serviço era um tipo de produto e poderia ser comercializado também. Então, dava para o cara que sabia construir uma casa ali trocar esta função, este serviço, por produtos de consumo, de alimentos ou até por outros serviços.
E nessa troca toda, a gente esqueceu que nesse período também foram criados mais regrinhas e mais leis, tá? Uma que a gente conhece muito bem, que seria o Código de Hammurabi, que tem a pedrinha e tal, né? Sabe aquele olho por olho, dente por dente? E então, nessa época que foram criadas leis tanto para o comércio quanto para a proteção, né? Para os outlaws, né? Os foras da lei, que se paravam pessoas ali no meio do caminho de mercado para roubar, etcétera. Então foram criadas umas leizinhas ali, né, isso tudo aumentando o poder. Enfim, vamos supor que o João vai lá e ele precisa ir na cidade vizinha, né, levar os seus grãos para trocar por, lã. E com o comércio aumentando, as coisas expandindo, ter mais interesse, o que que acontece? Imagina você carregar essa montanha de produtos só para ir lá pegar lã que você precisa para o inverno, pegar, pote, né, para você armazenar as coisas e tal, que você não tem ali na sua região, na sua tribo, na sua comunidade. Chega uma hora que fica inviável e perigoso, certo? Você levar essa quantidade imensa de grãos numa carroça. Então, o que que o povo começou a usar? Metais, sim, como ouro, prata e e trocaram, né, os metais pelas coisas que eles precisavam, os produtos, né. Então, assim, essa é a primeira introdução de metais nessa época aí. Qualquer coisa que brilhava praticamente, né, que tinha um peso, que brilhava, era considerado um aque a a protomoeda ainda, porque não era uma moeda, não era aquela coisinha redondinha que a gente vê nos videogames, sabe. Era qualquer coisa, né, um anel, um colarzinho, uma pedrinha ali de ouro que você achou. E aí nisso o que que você precisava fazer? Precisa pesar, né, são coisas de formatos diferentes, pesos diferentes, então assim, o valor ele vinha do peso do metal, né. Imagina aqueles mercados cheios de balancinha. É. Então assim, lá na Lídia, que era uma região que hoje é na Turquia, eles resolvem que estava complicado esse negócio de ficar pesando, né, e decidem fazer o seguinte: "Olha, se a gente fizer um padrão, pegar o metal, que na verdade, era um metal que a gente conhece como electro, eu não sei se eu estou falando essa palavra certa, mas começa como electro, que é praticamente uma liga de ouro prata e às vezes tem outros metais misturados ali no meio. Eles pegam esse negócio aí, né, e fazem aquela moeda, então e colocam, né, e aí fazem aquela, eh, cunha, né, marcam a moeda. E essas são as primeiras moedas que a gente conhece. E elas facilitam muito na hora de fazer a troca, porque agora você sabe que o peso daquela moeda, de cada moedinha é tanto, então cada moedinha vale a mesma coisa. Não precisa ficar pegando um monte de colar da sua mãe ali e trocar aí no pezinho, né? Então, assim, as primeiras moedas cunhadas foram na região da Turquia e depois elas viraram padrão em vários lugares, Império Romano, etc. Quanto isso, lá na China, eles tinham uma moeda cunhada um pouquinho diferente, era um tipo de moeda, de proto-moeda diferente, né. E aí, depois de um tempo, eles começaram a cunhar as suas próprias moedas, com praticamente no mesmo formato dessas moedas dessas proto-moedas que eles tinham. E, cara, a China cresceu pra cacete. Eles tomaram um tamanho muito, muito grande, o Império Chinês, ficou muito grande. E E aí que a moeda, que era para facilitar, começou a pesar também, né. Ficou muito difícil carregar esse tantão. Aí os caras tiveram uma sacada lá bem legal na dinastia Song, no século XI, né, no norte ali, era uma dinastia do norte, Northern Song Dynasty. O que que eles falaram? "Vamos fazer um papelzinho, escrever aqui no papelzinho aqui, ó, esse papelzinho vale o tanto, a gente fica com as moedinhas aqui, depois é só trocar o papelzinho". A criação do
primeiro papel moeda registrado na história. O nome deste papelzinho era Jiaozi, eu não sei falar, mas se escreve Jiaozi. Quem quiser procurar é só jogar no Google. Eu acho que tem um dumpling também, uns gyozinha chamado Jiaozi, mas coloca lá Jiaozi moeda e aí vocês acham. Tem fotinho e tudo. Essa moda pegou, né? Começou a se espalhar e tal, né? Essa notícia, fala, puta que tirada legal, né? Vai facilitar a vida de todo mundo e tal. Melhor até, né? Imagina você fazer notas de crédito nominais e, né, facilita até para evitar roubos, não é verdade? E assim, uns 3 séculos depois, né? No século XIII, a moda pegou na Europa. Ou seja, uns 3 séculos depois, a Europa caught up, né? A Europa se atualizou ali. E aí nasceu o crédito com nota promissória. E isso causou um probleminha na economia depois, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, tá? Então, assim, vale salientar que o comércio feito com moeda e nota de crédito não era extensamente utilizado, ou seja, ele não era voltado exatamente para o mercado interno dos impérios, não era uma troca feita ali com todo mundo. Então, assim, mesmo a moeda, esse dinheiro, a protomoeda, o papel moeda, etc., serem muito práticos, eles ainda não eram utilizados dentro para a população mesmo daquele reinado, daquele império, daquele feudo. Então, ele era usado praticamente para pagar taxas para o mercado externo e era os saldos militares, ou seja, o salário. Então, assim, era para pagar exército, né? Os homens de armas, era para pagar os homens de armas, taxa e ir para comércio externo, porque facilitava a troca. Mas, assim, dentro das comunidades, por exemplo, vou usar de exemplo os feudos, que o pagamento aos senhores feudais eles ainda eram feitos de 3 tipos, né? Corvéia, talha e banalidades. Então, é uma exploração do baralho. Pesquisei esses termos pra vocês verem o que era cada um, né? Então, é corvéia, talha e banalidades, tá? E é praticamente continuava aquela troca do comércio interno de produto, trabalho e serviço. E a gente vai voltar para cá lá em outro episódio, tá? Explicando melhor isso daí. Mas por enquanto, a gente só tem que entender que a moeda ainda não era utilizada em todas as relações comerciais. Um tempinho aí depois, né, começaram a surgir os bancos, que eles guardavam o ouro e emitiam o papel, que era sempre baseado na quantidade de ouro que eles tinham, cada banco tinha, assim. Teoricamente é para ser assim, tá? Então, lá em 1694, 1694 nasce o primeiro Banco Central. Então, nós temos a criação do Banco da Inglaterra. Mas que diferença que faz o Banco Central e qualquer outro banco? É que agora, com o Banco Central, aquele papel, ele ganha uma confiança a mais. Era praticamente você estampar aquilo ali e falar assim, ó, este é um selo de qualidade. Então, assim, era tipo assim, ó, olha só esse papel, aqui tem o valor, aqui tem um valor mais confiável, porque é o nosso governo que tá falando. Então, assim, ele pode até valer mais que o seu, porque, né, o meu governo é mais poderoso que o seu. Enfim, conceitos para depois também. Aqui nesse conceito que a gente conhece muito bem, né? É um conceito que foi utilizado, utilizado até pouco tempo, ainda é utilizado, né? Que é o conceito de fiat money, que é o dinheiro baseado em confiança institucional. É praticamente um papel promessa. Nasceu o dinheiro e o mercado de trocas, que acabaram resultando nessa bagunça de superacúmulos de números em contas bancárias. Mas não termina aqui ainda não. O sistema que era utilizado até 1944 era esse aí que a gente falou, de cada banco central ter
a sua própria autonomia ali de quantidade de ouro guardado e o papel que ele fazia, ah, que ele que ele criava e que era utilizado. Então, assim, isso aí que a gente chama de lastro-ouro, né, então mas assim, eh, cada país, cada reinado tinha lá o seu próprio lastro-ouro, né, a libra esterlina, sei lá, uma libra valia 5 gramas de ouro, $1 valia 10 gramas de ouro, enfim, é uma conta aí bem da minha cabeça, bem louca, mas enfim. Então, eram valores diferentes, conforme o que tinha no seu banco, né. E até o final da Segunda Guerra, né, era assim. Tá? Então esse sistema ele foi utilizado até 1944, o do lastro-ouro. E aí no final da Segunda Guerra, a Europa estava detonada, ficou cheia de dívida, a gente vai explicar como que essa dívida funciona em outro vídeo também, porque é uma coisa muito mais doida ainda, e com um monte de BO pra resolver, né, acabou a Europa, né. Então o tio Sam came to the rescue, ou não. Eles fizeram uma conferência lá em Bretton Woods, que também ficou bastante famosa, e eles decidiram que o dólar era a moeda mais estável do momento, né? Afinal de contas, a Europa tá toda fodida. Então, a gente vai fazer o seguinte: vocês baseiam a moeda de vocês no nosso dólar. Dessa forma, estabiliza aí um pouquinho como a moeda, né? Não tem aumento de inflação, papapá, papapá. Nós, tio Sam, vai manter a moeda em lastro-ouro. Então, o dólar tinha base no ouro dos cofres dos Estados Unidos e todas as outras moedas tinham base no dólar. Vocês têm noção do poder que esses caras ganharam, né? E, enfim, não é porque eles são bonzinhos, e vamos entender isso aqui um pouquinho mais nos outros vídeos, mas não é exatamente porque eles eram bonzinhos, né? Quem acredita que os Estados Unidos é bonzinho ainda, gente, acorda! Bom, é, que acontece? Essa coisa aí de o dólar tá no lastro-ouro e tal, um dinheiro confiável, não durou muito não. Os caras se endividaram também, deu um monte de coisa errada, e aí em 1971 os Estados Unidos falam assim: "Tamo fora, não tem mais lastro-ouro. Agora o negócio é o sistema de câmbio flutuante, que porcaria é essa?" É basicamente essa zona toda que a gente tem hoje. Mas o mundo já estava preso no dólar, então não tinha mais como desvincular as outras moedas do dólar. Hum. Ou seja, o dólar agora tinha mudado o esquema e estava todo mundo vinculado nele, e aí assim, hoje em dia, basicamente, o dinheiro não tem mais rastro em bulhufas nenhuma. Então você me pergunta: "E aí, o dinheiro virou o quê?" Virou uma ideia, um número, uma ficção coletiva praticamente. Mas calma, calma que no próximo vídeo a gente vai ver como esse sistema funciona hoje e por que parece que o dinheiro só se multiplica para quem tem muito e para quem tem pouco só vira dívida, tá? Então fica aí, curte esse vídeo aqui para eu conseguir fazer muito mais nesse sentido. Eu vou colocar as minhas fontes na descrição do vídeo para vocês. Super aconselho ler os livros que eu menciono aqui e olhar o site, é muito legal saber. E se você não tiver muito tempo para ler, então você se inscreve, ativa o sininho, porque aí quando o outro vídeo vier, você vai ser avisado e você assiste. E aí não precisa ler. Mas, como eu sempre digo, não confie em mim, vá procurar as fontes, vai olhar direitinho. Porém, é mais ou menos essa a história. E
Fica para o próximo vídeo, o que é o dinheiro hoje. Agora a gente já sabe como era o dinheiro, o que que era o dinheiro, como que funcionava. Bem mais simples do que era hoje. Posso te garantir isso, porque hoje é uma bagunça. Olha, você praticamente tem que ter criatividade, porque praticamente é, como eu disse, uma ideia, um número e uma ficção coletiva. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.